você aqui, eu quero neste momento começar a orar com você. Eu quero neste momento fazer um circuito de oração com você em cima disso, em cima do que o Senhor falou aqui. E eu quero, queridos, que você, neste momento, se você puder, se acomode, feche os teus olhos, curve a tua fronte. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe, coloque no alto. Se você puder, espelhe na sua TV, porque nós vamos orar declarando a palavra do Senhor sobre nós, através de nós e independente de nós. Quando você orar, queridos, entenda isso, você precisa de um percurso, porque para chegar direto no Senhor tem um percurso. Deus deu a Moisés como deveria ser o processo de oração. E hoje você é o tabernáculo, você é a morada, você é a habitação do Senhor. Você é onde o Senhor reside. Você é onde o Senhor ministra a palavra dele. A palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 16 e 17, diz assim: vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus ele habita em vocês? 17. Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Tome posse. Você é a habitação do Senhor. Você é morada do Senhor. Haja como habitação, haja como templo agora. Coloque, queridos, agora se revista das suas vestes. Se revista agora das suas vestes de sacerdote. Pois você vai estar diante do Senhor. E você tem que estar de acordo com as roupas que o Senhor preparou. Me entristeço muito quando eu vejo sensualidade nos púlpitos. Apesar que hoje não é púlpito, né? Se tornou palco. Mas o Senhor te chama a voltar ao único e verdadeiro amor. Hebreus, capítulo 5, do verso 7 ao verso 10, diz assim: enquanto Jesus estava na terra, ofereceu orações e súplicas, em alta voz com lágrimas. Aquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção ao Pai. Queridos, o que Jesus mais fez no seu ministério foi falar com o Pai, e o que ele menos fez foi falar com o homem. Eu vou repetir: o que Jesus mais fez no seu ministério foi falar com o Pai, e o que ele menos fez foi falar com o homem. Quanto mais tempo com Deus e menos tempo com o homem, mais santo você será. 8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. 9. Com isso, foi capacitado para ser sumo sacerdote e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Só para quem que Jesus é fonte? Para aqueles que obedecem. 10. E Deus o designou como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Queridos, o primeiro lugar que nós chegamos é no altar de bronze. E é no altar de bronze que que o sacerdote sacrificava animais e sangue perante o Senhor, porque ali era onde ele fazia os sacrifícios pelos pecados dos irmãos. É ali que era onde ele fazia a queima da carne, o sacrifício ao Senhor. E lá em Êxodo, capítulo 40, no verso 29, diz assim: montou o altar dos holocaustos na entrada do tabernáculo, da tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e oferta de cereais, tudo segundo o Senhor ali determinou. Ali, eu e você, nós apresentamos os nossos pecados e recebemos o perdão do Senhor pelos nossos pecados. Queridos, aprenda que o sacrifício, o holocausto que nós fizemos, nosso é Cristo Jesus. Então você pode chegar e pedir perdão diante do Senhor, diante do altar de bronze. Comece a pedir perdão. Não deixe de declarar ao Senhor tudo e peça para ser lembrado do que você havia esquecido, daqueles pecados que você esqueceu. Comece a pedir para o Senhor perdão pelas suas falhas. Queridos, eu já falei essa frase e vou falar novamente. As pessoas não estão indo para o inferno porque pecam. As pessoas estão indo para o inferno porque elas não se arrependem dos seus
pecados. Jesus diz, João Batista veio antes de Jesus dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Confesse seus pecados ao Senhor, repreenda ele. Queridos, a confissão dos pecados, ela representa a cruz do Calvário, onde Cristo pregou nossos pecados. No altar de bronze representa a cruz do Calvário. Você precisa começar na cruz de Jesus. Você precisa chegar na cruz e ali entregar tudo, porque Jesus levou tudo. Confesse e entregue ali. Entregue a Deus todos os seus problemas. Fale dos seus problemas. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, queridos. Porque a ansiedade, ela atrapalha você de viver o sobrenatural do Senhor. Declare aí nesse mesmo lugar, diante do altar, que Jesus, pelo seu sacrifício, ele te livrou da condenação da lei e te deu sua graça e o seu favor imerecido. Declare que o favor imerecido de Cristo Jesus, ele está transbordando sobre você. Declare que o favor imerecido de Deus Pai está sobre você e que você hoje é filho amado do Senhor. Olha o que João, capítulo 1, verso 14 diz. Assim, a palavra se tornou ser humano. Quem é a palavra? Cristo Jesus, carne e osso. E habitou entre nós. E ele era cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. A glória do Filho primogênito, daquele aquele que morreu por mim e por você. A palavra do Senhor. Continue lá falando com o Senhor. Eu estou aqui ministrando e você vai falando com o Senhor. Vai declarando sobre o Senhor. Fala, Senhor, eu tenho esse problema. Eu estou lançando nas tuas mãos. Senhor, eu não vou atrapalhar, eu não vou pegar de volta. O Senhor vai me ajudar a resolver. Efésios, capítulo 2, verso 8, 9 e 10 diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois você e eu, nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Que o Senhor, antes da criação do mundo, Ele planejou para mim e para você. 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 1, diz assim: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Queridos, um dos espíritos do Senhor é o espírito de força. Diga para o Senhor: derrame sobre mim a força, a saúde e a paz de Cristo Jesus. E declare que o diabo foi derrotado. Declare para Satanás que ele foi derrotado. Declare que pelo sangue de Jesus, Satanás ele foi desarmado. Declare que pelo sangue de Jesus, toda a obra do inferno está paralisada sobre a sua vida agora. Que toda a obra do inferno não tem poder sobre a sua vida, sobre o seu ministério, porque você é filho amado do Senhor. Olha o que Jesus respondeu para Satanás em Mateus capítulo 4, no verso 10. Continue falando com o Senhor. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem: adorem o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Você lembra que eu falei de Mateus capítulo 5, que nós não podemos servir a dois senhores? Aqui Jesus respondeu para Satanás: você não é o meu Senhor é o meu Pai, que está no trono. Romanos capítulo 16, no verso 20 diz assim: em breve o Deus da paz esmagará Satanás sobre os pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Diga também, queridos, ali diante do altar de bronze, que você é livre, pois Cristo Jesus te tornou livre. Declare: eu sou livre, porque Cristo Jesus me tornou livre. Gálatas, capítulo 5, no verso 1 diz assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo Jesus verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente
a escravidão da lei. Vou repetir. Vai declarando: portanto, eu sou livre e eu sou firme nessa liberdade, por Cristo verdadeiramente me libertou. Não me submeto mais à escravidão da lei. Comece a louvar. Louve, queridos, pela reconciliação que Cristo Jesus trouxe entre você e Deus Pai. Comece a louvar pela reconciliação que Cristo Jesus trouxe para nós com o nosso Deus e Pai. Efésios, capítulo 2, no verso 15 e 16, diz assim: Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. O Senhor Jesus, ele acabou com a acusação e trouxe a transformação sobre a minha e a sua vida. Assim, ele nos reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eu, você e Deus. Entre Deus, você e eu. Colossenses, capítulo 1, do verso 21 ao verso 23, diz assim: Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por meio dos nossos maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele nos reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Com resultado, vocês podem se apresentar diante de Deus santo, sem culpa e livre de qualquer acusação. Quando o diabo vier te acusar, quando ele tentar usar o teu coração para te acusar, declare Colossenses 1, 22, que agora você está reconciliado, você está diante do Senhor, sem culpa e livre de qualquer acusação. Verso 33, é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permanecer firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado e servo a proclamar. Eu, Diogo, servo do Senhor, estou proclamando vida e vida em abundância sobre a tua vida. Declare que Adão, ele gerou inimizade entre nós e Deus, e Cristo restaurou tudo isso. Declare: Adão trouxe inimizade, mas Cristo Jesus trouxe vida e vida em abundância. Abra a palavra, não abra não, continue orando. Romanos, capítulo 5, do verso 15 ao verso 17, diz assim: Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos, ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos, por meio de um único homem, Jesus Cristo. 16. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois, enquanto o pecado de Adão levou à condenação, e a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. 17. A morte reinou sobre muitos por meio de pecado de um único homem, ainda maior, porém, é a graça de Deus, e sua dádiva de justiça, e todos os que receberam reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amados, reinar em vida é ter autoridade para salvar, libertar e curar. Tá? Não é, o reinar em vida que muitos andam vendendo aí sobre riqueza, não. Tá? O reinar em vida é reinar como Cristo reinou. É com paz, alegria, saúde e disposição. Por Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 21 e 22, diz assim, olha que poderoso. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem.
Assim como todos morreram em Adão, todos que são de Cristo receberam uma nova vida. Comece a dizer para o Senhor, na cruz, Jesus Cristo levou todas as minhas enfermidades. Na cruz, Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Isaías, capítulo 53, no verso 4 e verso 5, diz assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados através de Cristo Jesus. A palavra do Senhor, lá em Mateus, capítulo 8, no verso 17, que diz assim: cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou sobre si nossas enfermidades e removeu, tirou de nós as nossas doenças. Queridos, o que Jesus tirou de nós não foi doença natural, não. Pode acontecer milagre, sim, você ser curado e se liberto. Mas a doença real que Cristo tirou de você era a doença que estava na sua alma, a doença que estava no seu espírito. Porque 99% das enfermidades, elas começam na alma. E através do quê? Falta de arrependimento e falta de perdão. Diga para o Senhor tratar isso em seu coração. Declare que agora você já não tem medo da morte, pois Cristo venceu a morte por você. Cristo Jesus, ele venceu a morte por mim e por você. Cristo Jesus, ele venceu a morte para que nós venhamos a ter vida e ter vida em abundância. A palavra do Senhor, lá em Filipenses, capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diga para o Senhor colocar esse versículo poderosamente no seu coração, na sua mente, que todas as vezes que você tiver uma tribulação, você irá declarar: quer eu morra, quer eu viva, eu viverei e morrerei por Cristo Jesus. Diga que a palavra do Senhor, que é viva e gera vida, ela transborda, ela venha poderosamente sobre a sua vida, porque você é filho amado, separado e remido daquele que vive e reina. Terceiro, eu quero levar você neste momento a uma guerra espiritual. Tem muita coisa que você tem que quebrar na sua vida. Ore quebrando todas as artimanhas do diabo contra a sua vida, contra a sua liderança e contra a igreja de Cristo. Você reparou que ainda estamos diante do altar de bronze? Olha para você ver como que é um processo de oração. Abra a palavra. Não, continue orando. Eu vou ler para você, Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 18, que é a armadura de Deus. Eu digo para as pessoas que ela tem que declarar todos os dias esse versículo sobre a vida dela, sobre o ministério dela, para que a palavra, que é viva e gera vida, transborde sobre você. Diz assim, verso 10, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. 11, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. 12, pois nós não lutamos contra inimigo de carne e sangue. O seu inimigo não é o seu irmão que está na sua frente, e sim o que está por trás manipulando ele. Mas contra os governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. 13, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês possam resistir ao inimigo no tempo... Então, depois da batalha, vocês continuarão
de pé e firmes. 14. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Cinto da verdade e a couraça da justiça. 15. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. 16. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. 17. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Queridos, se revista da armadura. Você já se revestiu da armadura? Batalhe, comece a declarar. E não se esqueça de pedir a Deus para Ele selar os seus olhos, ouvidos e mente, e o nariz, contra qualquer artimanha do diabo que queira lhe tirar a atenção. Quarto, comece a colocar os teus pedidos pessoais, os teus pedidos diante do Senhor, porque o Senhor precisa ouvir a sua voz. Fale, declare, a sua palavra sai. E toda vez que você declara a palavra, ela é ligada no céu e ligada na terra. Mateus 6,18. Tudo que ligamos na terra é ligado no céu. Coloque diante do Senhor neste momento os seus alvos pessoais. Lembre-se que todo aquele que pede, recebe de Deus. Mateus capítulo 7, verso 7 e verso 8. Ali, você ora novamente e comece a agradecer a Cristo por ter te tirado do governo da morte e do diabo. E agradeça por ser um cristão, por meio de tudo que Ele fez por você. Hoje você é santo porque Ele é santo. Abra a palavra do Senhor. Abra não, queridos, perdão. Continue orando. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 16, diz assim: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Cristo Jesus foi revelado. O Senhor revelou, Ele descortinou seus olhos, o véu foi rasgado. Confiem, coloquem toda a sua esperança em Cristo Jesus. Sejam filhos obedientes. Olha o que o verso 14 diz. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu modo antigo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. 15. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que nos chamou. 16. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Comece a colocar a tua família diante do Senhor. Apresente sua família diante de Deus para a salvação e livramento. Declare que a sua família está recebendo uma visita de um anjo do Senhor, designado pelo Senhor, porque o Senhor deu ordem ao anjo para ir até a sua família. Comece a orar pela tua igreja. Ore pelo seu pastor, pelo seu líder e por todos os membros. Orem também pelos alvos do seu ministério, pelos cultos. Ore para que as reuniões sejam cheias de poder e de glória, e que a palavra e o Espírito estejam andando alinhadas pelo poder e pela glória do Senhor. Peça ao Senhor pela salvação dos seus amigos. Coloque-se, agora que você está com a sua armadura, coloque-se na brecha em favor dos seus amigos e conhecidos. A vontade do Senhor é que todo aquele que está ali, todo aquele que você conhece, todo aquele que vive, que ele seja salvo. Comece a dizer para o Senhor sobre eles. E queridos, e depois, porque o nosso tempo é curto, eu vou continuar. Depois de sair, porque eu sei que tem muita gente que você precisa interceder. Mas pegue essas dicas e faça isso no seu dia a dia. Lembre-se do filme O Quarto de Guerra, que aquela senhora ia no quarto, colocava os versículos na parede, a lista com o nome das pessoas e profetizava e declarava, e as pessoas, sobre todos.
Depois de sair do altar de bronze, nós chegamos diante da pia, que está cheia de água, a pia da expiação. Queridos, a única coisa no tabernáculo que não tinha medida era a pia. Você define o tamanho da pia. Ali havia água, onde o sacerdote se lavava, se purificava e se santificava para entrar no santo e no santo do santo. É ali, queridos, você tem que se preparar para o culto antes de entrar na igreja. Você tem que se... O altar de bronze é do lado de fora do tabernáculo. Quando você entra na igreja, é para adorar, glorificar e santificar a Deus. Agora nós estamos entrando diante da igreja, onde o povo de Deus, onde o corpo se reúne. Ali é o ponto que você passou pela cruz. Ali você começou nova vida. E você está diante do lugar de santificação. Declare que você é cristão e que você hoje age como cristão e que você é sal da terra e luz deste mundo. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, no verso 13 e verso 14 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder a essência ou seu sabor, para que ele servirá. Você tem essência, você tem sabor, Deus já disse para você, você tem que ser quente. Porque o Senhor, quando nós somos mornos, ele nos vomita. Quando você, eu vou dizer para você, quando você está em cima do muro, você já está frio e já não está mais com o Senhor. É possível torná-lo salgado outra vez? Ele será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Você e eu, nós somos luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto monte. É impossível esconder a luz. Você tem que ser luz. Amados, haja como luz, seja luz, pois onde a luz está, as trevas não prevalecem. Declare ao Senhor: faça de mim uma pessoa justa, pois o Senhor é justo. Declare: sou justo, porque o meu Deus e meu Pai, ele é justo. Romanos, capítulo 1, no verso 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. 17. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Declare, queridos, declare: eu sou justo e eu vivo pela fé, a fé em Cristo Jesus. Declare: Senhor, não me deixe viver na mentira, pois nós sabemos quem é o pai da mentira. Se você ainda não ouviu, João, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, no verso 44, diz assim: pois são os filhos de seu pai, o diabo, o que gostam de fazer coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Queridos, repreenda a mentira na sua vida. Repreenda a mentira, pois o pai da mentira é o diabo. Não deixe a mentira entrar. Não deixe a mentira governar. Não deixe a mentira ter poder sobre a sua vida. Declare: Pai, faz de mim uma pessoa honesta que prega a verdade em Cristo Jesus. E não me esquecer que somente em Cristo eu serei livre. Declare que somente em Cristo eu serei livre. João, capítulo 8, no verso 31 e 32, diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos.
permanecer, permanecer e permanecer. 32. Então conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E aí no verso 36, Jesus lembra: portanto, se os filhos os libertar, vocês de fato serão livres. Só temos liberdade em Cristo Jesus. Declare agora para o Senhor que te faça uma pessoa fiel e ganhador de vidas. Que você é fiel e ganhador de vidas. Amados, Provérbios, capítulo 3, no verso 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão e seus tonéis transbordarão de vinho. Honre o Senhor. Qual que é a maior riqueza que nós temos? Queridos, eu falei isso no começo. A maior riqueza que nós temos é o tempo. E quanto mais tempo nós dedicarmos ao Senhor, tudo multiplicará e transbordará sobre nós. Amados, eu não quero que você se torne escravo do dinheiro. Eu quero que você se torne filho e filho amado do Senhor. Levítico, capítulo 27, versículo 30 e 31 diz assim: a 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais do campo e os frutos das árvores, pertencem ao Senhor e devem ser consagrados a Ele. Olha o verso 31 que diz: se você desejar comprar de volta a 10ª parte dos cereais ou frutos pertencentes ao Senhor, pagará o seu valor mais 1/5. Você reparou que tudo tem que ser acrescido algo? Aqui está dizendo: se uma pessoa entregar algo para Deus e ele quiser aquilo de volta, ele tem que acrescer 1/5. Queridos, tudo que você render ao Senhor multiplicará. Entregue seu tempo a Ele. Eu gosto muito dessa passagem porque diz que tudo que é entregue, tudo que o Senhor toca, se multiplica. Provérbios, capítulo 11, verso 24 e 25 diz assim: quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Quem abençoa será abençoado. Declare ao Senhor neste momento que faça de você uma pessoa que perdoa e que ama as pessoas. Eu estou deixando esse tema quase para o fim, porque a coisa mais difícil de se falar hoje entre os evangélicos, entre os cristãos, é o perdão e o amor. Tem muita pessoa que ela é dizimista e ofertante fiel dentro da igreja, mas ela não perdoa e não ama o seu semelhante. E a parte vital da vida com Deus é o perdão e amar. Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15 diz assim: se o Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra você. Nós só teremos o perdão de Deus se nós perdoarmos o nosso irmão. Se você não consegue perdoar o seu irmão, como você quer o perdão do Pai? Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Amados, muitas vezes a vida está destruída porque falta de perdão e amor. Queridos, repreenda, peça para o Senhor gerar no seu coração isso. Essa raiz de amargura e falta de perdão, retira do teu coração agora. 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8 diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 Coríntios 13:13. Eu amo, mas no lugar da palavra amor, coloca Deus. Assim permanece agora estes 3: a fé, a esperança e Deus, ou o amor. O maior deles, porém, é o amor. O maior deles é Deus. Queridos, depois de deixar a pia, você
vai até o lugar santo. Chegando lá, você virá brilhando à esquerda um candelabro de ouro. Não existe nenhuma outra luz além daquela. E você não pode levar nenhuma outra luz além daquela. E essa luz, ela representa o Espírito Santo e os 7 Espíritos de Deus. Em Lucas, capítulo 11, no verso 13, diz assim: Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Qual é a maior dádiva que Deus pode nos dar? O Espírito Santo de Deus. Amados, a maior dádiva em nós é o Espírito Santo habitando em nós. Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14 diz assim: Em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A promessa mais importante na nossa vida é o selo do Espírito Santo, o qual é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvar a sua glória. Você foi possuído e selado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos, capítulo 8, do verso 12 ao verso 17, diz assim: Portanto, irmãos, você não tem de fazer o que a sua natureza humana lhe pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos são iguais, todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você não se vê como filho de Deus, não tem convicção que é filho de Deus, você precisa repreender esse espírito imundo que tem atrapalhado você, que tem governado a sua mente, e você não consegue chamar Deus de Pai. Porque aqui está dizendo, se você é selado pelo Espírito de Deus, você tem a plena confirmação que é filho de Deus. 17. Se somos seus filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo Jesus. Se de fato participamos do seu sofrimento, participamos também da sua glória. Aleluia! Ali você vê o candelabro com as 7 hastes e que representa os 7 Espíritos do Senhor. Uma igreja sobre a qual é derramada os 7 Espíritos de Deus desfrutará de uma plena visitação e manifestação do Espírito Santo. E poderá vir a ser morada de Cristo, não desfrutando apenas de visitação, mas sendo habitação da glória de Deus. Você tem plena convicção? Se você crê que o Espírito Santo habita em você, os 7 Espíritos de Deus agem em você e Cristo Jesus mora em você. Isaías, capítulo 11, no verso 2, diz assim: E o Espírito do Senhor estará sobre ele, e o Espírito de sabedoria, Espírito Santo, Espírito de sabedoria, Espírito de discernimento, Espírito de conselho, Espírito de poder, Espírito de conhecimento e Espírito de temor. Os 7 Espíritos. Espírito Santo numa ponta e o temor na outra ponta. E quando tudo isso está alinhado, você tem a plena e grandiosa graça governando e prosperando sobre você. Hoje, você precisa pedir isso. O preço a ser pago para ter isso é separação, santidade e renúncia. Declare ao Senhor: Senhor, me separa
me deixa, Senhor, me leve a ser santo. E eu renuncio à vontade da carne, para que o Espírito me separe e me leve à santidade. Ao mesmo tempo, queridos, que estamos próximos de ter a glória de Deus se manifestando em nosso meio, estamos muito longe, porque os 7 Espíritos habitarão em nosso meio somente após uma renúncia do eu e a entrega total ao Senhor. Que você diminua e o Senhor cresça em você. Que você diminua e a glória apareça e se manifeste. O Espírito do Senhor, este é concedido as habilidades de um rei. Ser Senhor e ser soberano é ter domínio da situação, é viver no senhorio da vida de Deus e não se curvar aos prazeres da carne, aos encantos de Satanás. Quando o Espírito Santo governa, você não se curva a Satanás e aos prazeres da carne. O Espírito de sabedoria, este é o que traz o conhecer e ver. Este é o que traz o conhecer sem ver, ter a resposta antes da pergunta. É ser sábio tanto no pensar quanto no falar ou no agir. Só o Espírito Santo pode nos levar a uma excelência e a levar em excelência a algum lugar. Foi o que Salomão pediu e foi o que Salomão teve. Queridos, quando você chega em um lugar e percebe que parece que você já esteve lá, é o Espírito Santo te levando a algo. Terceiro, o espírito de inteligência. Este é o que dá capacidade para desenvolver estratégias, capacita a mente para discernir qual caminho seguir, tomar a decisão certa nas horas mais incertas, ter percepção de tudo. Se há sabedoria e dá conhecimento, a inteligência dá capacidade. Se há sabedoria, dá conhecimento, a inteligência dá a capacidade. O espírito de conselho. Este é o que tem a boa palavra, a palavra que produz vida, aquele que se dá sobre o que convém fazer. É o juízo, o ensinamento e o fruto que produz vida. Espírito de fortaleza. Este é o que dá energia, segurança e virtude aos fortes. Qualidade de ser forte traz constância, solidez ao justo. Estabelece os fundamentos para o firmamento e assim estarmos prontos para todos os dias e todas as lutas. O espírito do conhecimento. Este é o que dá experiência para o discernimento, consciência de si próprio. Este é o que tem a instrução, a perícia, a cultura. É o que nos capacita para não cometermos os mesmos erros 2, 3, 4 vezes. E no final, o espírito do temor. Este é o que dá um sentimento profundo de reverência e respeito, zelo e pontualidade. A pontualidade. Este nos prepara para nos aproximarmos de Deus e nos colocarmos na condição de adorador. Por último, peça diante do candelabro a renovação da sua mente. A metanoia. Quando você está diante do Espírito Santo, peça a Ele a renovação da sua mente. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Seja um sacrifício vivo. Negue a sua carne e o Senhor se agradará. 2. Não imitem o comportamento e os costumes do mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em vocês. Quando você sair de diante do candelabro, vá à sua direita, onde está a mesa com os pães da propiciação, que simboliza o corpo de Cristo e a palavra que alimenta. Quando você chega diante da mesa, leia a palavra, faça uma leitura da palavra e diga para o Pai: Pai Celestial, capacita-me a comer
o pão da tua palavra. Você se revestiu do Espírito Santo. Chega diante da palavra e leia. Hebreus, capítulo 5, no verso 12, diz assim: porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Comece a refletir. Há quanto tempo você está servindo a Cristo e não consegue profundidade e nem alimento sólido no Senhor? O Senhor, ele vai dar para você o que você consegue comer. Se você ainda está no leite, é porque você ainda não tem condição de profundidade. E quando é ministrada uma palavra profunda na igreja, você não gosta, porque você não consegue entender. Mas você não consegue entender porque você só bebe leite. E por isso que as igrejas estão cheias de revelação, eis que te digo, eis que te falo. E você não consegue alimentar-se da palavra, porque a palavra é viva, gera vida e conduz à vida. Mateus, capítulo 4, verso 4 diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 24:35 diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Hebreus capítulo 4, no verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Separa espírito e alma, e ela que vem e revela as intenções do nosso coração. 1 Pedro, capítulo 1, no verso 23, diz assim: tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Queridos, confesse a palavra, separe uma promessa da palavra e confesse ela em alta voz, crendo com o seu coração. Salmo 119, no verso 9, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando de acordo com a tua palavra. O nosso coração, ele é purificado, ele é transformado de acordo com a palavra. Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 130, diz assim: a exposição da tua palavra dá luz, dá entendimento aos simples. De novo, Mateus capítulo 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim: portanto, a fé vem por escutar, isto é, por escutar a palavra de Deus. No nosso idioma está escrito ouvir, mas quem ouve, só ouve. Quem escuta, muda. Escutar é muito mais importante do que ouvir, porque quem ouve não presta atenção, mas quem escuta, para, observa e reflete. Depois de sair da mesa dos pães da propiciação, você chega diante do altar de incenso. Ali, queridos, o sumo sacerdote queimava o incenso 24 horas por dia. E o altar era inundado por um doce perfume diante de Deus. Os louvores do santo de Deus entrega o melhor. É ali que eu entrego o melhor louvor, é a melhor adoração. Aquele incenso, queridos, ele cobria o cheiro do pecado, para que o sumo sacerdote chegasse diante de Deus e Deus não o fulminasse. Amados, hoje, essa fumaça é o Espírito Santo em nós. E todas as vezes que o Senhor, chegamos diante do Senhor, além de sentir o cheiro do Espírito, o Senhor vê Cristo Jesus em nós. Então louve, exalte a Deus pelos seus poderosos feitos. Cante louvores, mas louvores que exaltam o Senhor, não o homem, não o ego do homem.
Adore o Senhor, expresse seu amor e reconheça a Deus pela sua santidade, bondade e amor. E depois, queridos, que você sair do altar de incenso, você passa pela cortina do Santo dos Santos, que ela foi rasgada de ponta a ponta. Você acha a Arca da Aliança, a glória Shekinah de Deus. A arca representa Jesus Cristo. Ali nos lembramos que Cristo Jesus derramou o seu sangue por nós. Ali recebemos a justiça de Deus através de Cristo Jesus. Comece diante do Senhor, dar ações de graças. Comece a enumerar as bênçãos que você tem recebido e tenha um coração grato diante de Deus. Ali você é purificado, porque ali dentro da arca vemos a tábua dos 10 mandamentos, que fala da lei do Senhor. E nos lembramos que hoje Cristo Jesus, a nossa justiça, e que temos uma aliança em Cristo Jesus. Ali tem o vaso do maná e declaramos que Cristo Jesus é o nosso maná, o nosso alimento. Ali na arca vemos a vara de Arão que floresceu e declaramos que Jesus, o nosso Senhor, ressuscitou. E ali eu anseio pelo dia da volta de Deus. E ali declaramos que o Senhor virá nos buscar. Amados, estamos terminando. Eu quero que você reflita sobre essa oração, sobre esse circuito de oração e sobre o que falamos. Que Esaú, ele não queria a prosperidade mundana do pai, mas ele queria a bênção celestial do Senhor através do pai. E só aconteceu tudo o que aconteceu naquela família, porque não houve diálogo, não houve conversa, não houve comunhão em família. E foi distorcido o papel do pai e da mãe dentro daquela família. E quando tudo isso é distorcido, não tem como as coisas acontecerem de forma natural. E aí, o sobrenatural tem que agir. Queridos, reflita sobre isso e creia que Deus Pai sempre cumprirá o seu propósito na sua vida. Ou cabe a nós sermos sedentos do Espírito, ou nós sofremos porque fazemos as coisas da forma carnal. E escolhas geram consequências. E por escolhas houve consequências, tanto na vida de Jacó como na vida de Esaú. As escolhas do pai deram consequências na vida tanto de Israel como de Esaú. Amados, eu vou orar agradecendo ao Senhor por esse dia. E eu me despeço de você. Que Deus te abençoe. Senhor, obrigado por esse dia, pela tua palavra, que é viva e gera vida e movimenta a nossa vida. Eu te peço, Senhor, dê ordem a teus santos anjos para remover todo estilhaço de guerra, tanto daqui como da casa de cada um que está me assistindo. E que o Senhor venha pedir para os teus anjos ministradores derramar unção, poder, glória, intimidade e o renovo do Senhor sobre nossas vidas. E que essa semana seja uma semana abundante, cheia da tua presença, da tua palavra, que é viva e gera vida. E que o teu sobrenatural venha sobre nós, através de nós, independente de nós. Senhor, renova em nós a tua armadura, capacete, couraça, cinturão, sandália, escudo e espada. E faz em nós o teu sobrenatural e transborda em nós o teu agir, o teu querer e o teu falar. Eu declaro, queridos, uma semana abençoada. Não se esqueça que quando nós nos rendemos ao Senhor, a bênção corre atrás de nós e as demais coisas, elas são acrescentadas. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, um comentário. E se você sentir no coração de deixar uma oferta, em cima está o QR Code. Faça o que o coração está disposto a fazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a graça, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja em você, através de você, apesar de você, em nome do Senhor Jesus. Amém.